Você não chegou aqui por acaso. Pode parecer apenas mais um vídeo, mais uma voz falando sobre dinheiro e abundância, mas no fundo você sente que existe algo diferente agora. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei como seu coração anda apertado quando o assunto é ganhar dinheiro, pagar contas, sair das dívidas e respirar sem medo do próximo mês. Existe um cansaço silencioso em você, um desgaste que ninguém vê, mas que pesa todos os dias. E é exatamente por isso que este momento importa. Porque quando você escuta certas palavras no tempo certo, algo começa a se reorganizar por dentro, mesmo que você ainda não saiba explicar como. Talvez você tenha tentado de tudo, trabalhou mais, se esforçou mais, sacrificou mais, acreditou que quanto mais lutasse, mais o dinheiro viria. E ainda assim, a abundância parecia sempre escapar. Isso não aconteceu porque você falhou, nem porque não merece. A verdade é mais profunda e quase nunca é dita em voz alta. Existe um padrão invisível que governa a forma como o dinheiro se aproxima ou se afasta da sua vida. Um padrão que não responde ao esforço bruto, mas à palavra, à convicção e ao estado interno. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde àquilo que é decretado com fé, não ao desespero silencioso que muitos carregam enquanto tentam sobreviver. Eu sei que, em muitos dias, você acorda já cansado. Antes mesmo de levantar da cama, sua mente começa a calcular contas, atrasos, cobranças, promessas feitas a si mesmo que ainda não conseguiu cumprir. Isso cria um campo interno de medo, e o medo é um bloqueio direto à abundância. O dinheiro sente o medo. Ele não se aproxima de quem o persegue com desespero, mas de quem o reconhece como parte natural do fluxo da vida. Essa é uma verdade espiritual antiga, mas escondida de propósito, porque pessoas endividadas são mais fáceis de controlar do que pessoas livres. Hoje, algo começa a mudar. Não porque você vai repetir 1000 frases vazias, mas porque uma única afirmação, dita no estado certo, pode quebrar ciclos que duraram anos. Quando a palavra é dita com alinhamento, ela se torna uma ordem espiritual. Não é mágica, é lei. A mesma lei que rege o crescimento das sementes, rege o dinheiro. Tudo começa no invisível. E neste exato momento, enquanto você escuta, algo já está sendo reorganizado para que a abundância encontre novos caminhos até você. Existe uma razão pela qual você sente medo quando pensa em ser muito rico. Esse medo não nasceu em você. Ele foi aprendido, herdado, repetido, reforçado ao longo de anos por frases como dinheiro é difícil, ganhar dinheiro exige sofrimentos, riqueza muda as pessoas. Essas ideias foram plantadas cedo, muitas vezes por quem também estava lutando para sair das dívidas e nunca conseguiu. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra falada carrega poder criativo, e quando você repete crenças de escassez, mesmo sem perceber, você está assinando contratos invisíveis com a limitação. O mais perigoso não é a falta de dinheiro, mas a normalização dela. Quando a escassez vira rotina, o coração se adapta ao aperto e a mente passa a achar que viver contando moedas é o máximo que se pode alcançar. Só que isso não é verdade. A abundância não é um prêmio para poucos escolhidos. Ela é um direito espiritual, uma consequência natural do alinhamento interno. O problema é que quase ninguém ensina como se alinhar, porque isso tiraria o controle de sistemas que lucram com o medo constante de não ter o suficiente. Talvez você já tenha sentido que algo maior existe, mas sempre parecia fora de alcance. Como se a prosperidade estivesse reservada para outras pessoas, outros mundos, outras realidades. Isso acontece porque a maioria das pessoas foi treinada para pedir, implorar e lutar, mas nunca para receber. Receber exige confiança. Receber exige soltar o controle. E soltar o controle assusta quem passou a vida inteira tentando sobreviver.
Mas é exatamente nesse ponto que a virada começa a acontecer. Quando você diz uma afirmação verdadeira, não com a boca apenas, mas com o corpo inteiro, você muda o campo ao seu redor. O dinheiro começa a responder de formas inesperadas. Oportunidades aparecem, ideias surgem, caminhos se abrem. Não porque alguém decidiu te favorecer, mas porque você saiu da frequência da luta e entrou na frequência do fluxo. A abundância não precisa ser perseguida. Ela precisa ser permitida. E permitir começa com uma única decisão interna de não aceitar mais a escassez como destino. Você pode não perceber agora, mas sua vida inteira foi moldada por palavras. Palavras que disseram para você o que era possível, o que era arriscado, o que era realista. Florence Scovel Shinn ensinava que a imaginação aliada à palavra falada cria resultados inevitáveis. O problema é que, sem perceber, muitas pessoas usam essa força contra si mesmas, repetindo mentalmente histórias de fracasso, medo de dinheiro e culpa por desejar mais. Desejar mais não é errado, é um sinal de expansão. O erro foi ensinar você a sentir vergonha da própria ambição. Existe um ponto em que a pessoa cansa de apenas sobreviver, um ponto silencioso em que o coração diz: basta. Basta de contar moedas, basta de noites sem dormir, basta de promessas quebradas. Esse ponto não é fraqueza, é maturidade espiritual. É ali que nasce a decisão de sair das dívidas não apenas no papel, mas na mente. Porque enquanto a mente estiver endividada emocionalmente, o dinheiro continuará indo embora rápido, mesmo quando entra. Você não está sozinho nessa jornada. Milhares de pessoas sentem exatamente o que você sente, mas poucas têm coragem de admitir. Poucas conseguem parar e dizer em voz alta que querem ganhar dinheiro sem sofrimento, que querem abundância sem culpa, que querem liberdade sem medo. Mas é exatamente essa honestidade que quebra ciclos. Quando você assume o desejo de prosperar como algo legítimo, o universo começa a reorganizar situações para sustentar essa nova verdade. E aqui está a revelação que quase ninguém conta. O medo de ficar rico não é medo do dinheiro. É medo de abandonar a identidade de quem luta. É medo de decepcionar quem nunca conseguiu. É medo de ser visto. Mas toda expansão exige deixar versões antigas para trás. A abundância não cabe na mentalidade de escassez. Por isso, antes de o dinheiro inundar sua vida, algo dentro de você precisa se desprender. E esse desprendimento começa agora, no silêncio, enquanto você escuta, sente e permite que uma nova verdade se instale. Existe um momento específico na vida em que o universo testa se você realmente está pronto para receber mais. Não é quando tudo está fácil. É quando o dinheiro parece curto, quando as dívidas apertam, quando a esperança começa a oscilar. Esse é o ponto em que muitos desistem, sem perceber que estavam a poucos passos da virada. Florence Scovel Shinn ensinava que o atraso não é negação, é preparo. Quando algo demora, não significa que não virá. Significa que você ainda está sendo alinhado internamente para sustentar aquilo que pediu. Você foi ensinado a acreditar que ganhar dinheiro exige sacrifício extremo, desgaste emocional e perda de paz. Essa crença cria um conflito interno poderoso, porque ao mesmo tempo em que você deseja abundância, você teme o preço que acha que terá de pagar por ela. O universo responde exatamente a esse conflito. Ele segura o fluxo até que você resolva essa contradição dentro de si. Dinheiro não exige sofrimento. Sofrimento é apenas um padrão aprendido que precisa ser desfeito com consciência e palavra correta. Talvez você tenha percebido que, sempre que algo começa a dar certo, surge um medo súbito, um pensamento silencioso dizendo que isso não vai durar, que algo vai dar errado, que é melhor não se empolgar.
Esse pensamento parece inofensivo, mas ele funciona como um freio invisível. Florence dizia que a palavra negativa, mesmo dita em silêncio, carrega o mesmo peso de uma ordem, e toda ordem interna gera resposta externa. É por isso que vigiar o pensamento é tão importante quanto vigiar a palavra falada. Hoje, você começa a substituir vigilância por confiança. Não aquela confiança ingênua, mas uma confiança profunda, construída no entendimento de que existe uma inteligência maior, organizando caminhos que você ainda não consegue ver. Quando você solta o medo de perder, você se abre para receber. Quando você para de esperar o pior, o melhor encontra espaço para se manifestar. Esse é o tipo de ajuste que muda destinos inteiros sem fazer barulho. Existe uma diferença clara entre querer dinheiro e estar pronto para ele. Querer vem da falta. Estar pronto vem da convicção. A maioria das pessoas vive querendo, pedindo, implorando, tentando convencer a vida de que merece mais. Mas a vida não responde a pedidos desesperados. Ela responde à certeza silenciosa. Florence Scovel Shinn afirmava que a fé verdadeira não suplica, ela declara. E quando você declara com clareza, o caminho se move para confirmar sua palavra. Você não precisa convencer ninguém de que merece abundância. Você precisa parar de convencer a si mesmo do contrário. Anos de repetição de histórias de escassez criaram uma programação profunda, que faz você duvidar exatamente quando deveria confiar. Essa programação não se desfaz com esforço, mas com repetição consciente de uma nova verdade. Uma única frase, dita com alinhamento, pode ser mais poderosa do que anos de luta silenciosa. Talvez você ache estranho ouvir que o dinheiro responde à sua identidade e não ao seu esforço. Mas observe sua própria vida. Quantas vezes você trabalhou duro e mesmo assim continuou no mesmo lugar? E quantas vezes algo chegou de forma inesperada, sem luta, apenas porque você estava no estado certo? Isso não é acaso. É lei. Quando você se vê como alguém que vive para pagar contas, o dinheiro vem e vai. Quando você se vê como alguém que sustenta a abundância, o dinheiro encontra permanência. A partir deste ponto, algo começa a se estabilizar. Não é euforia, é firmeza. Uma sensação interna de que você não precisa mais correr atrás de tudo. Essa calma assusta no começo, porque você foi treinado para viver em alerta constante. Mas é exatamente essa calma que permite que novas oportunidades se revelem. O fluxo não entra em ambientes internos caóticos. Ele entra onde há espaço, clareza e permissão. Existe uma força silenciosa que age quando você finalmente para de resistir ao bem. Resistir ao bem parece estranho, mas é mais comum do que se imagina. Muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas internamente acreditam que não merecem, que não são capazes ou que algo ruim sempre acompanha o sucesso. Essa resistência cria atrasos, perdas e ciclos repetidos de escassez. Florence Scovel Shinn chamava isso de sabotagem inconsciente e afirmava que ela só é desfeita pela consciência e pela palavra correta. Você pode ter vivido situações em que o dinheiro entrou e saiu rápido demais, como se nunca conseguisse se fixar. Isso acontece quando o dinheiro encontra um ambiente interno que ainda o vê como ameaça. Se você associa riqueza à culpa, julgamento ou medo, o dinheiro não permanece. Ele precisa ser recebido como aliado, não como algo que pode destruir sua paz. Essa mudança de percepção é profunda, mas libertadora. Observe como seu corpo reage quando você imagina uma vida com abundância real. Não apenas pagar contas, mas viver com sobra, tranquilidade e liberdade. Se surgir tensão, medo ou desconforto, ali está a raiz do bloqueio. Não é o mundo externo, é uma história interna que precisa ser reescrita. E histórias internas não se reescrevem com luta, mas com escolha consciente e repetição alinhada.
A partir de agora, cada palavra que você aceita começa a construir um novo caminho. Você não precisa saber exatamente como o dinheiro vai chegar. Esse não é o seu papel. Seu papel é alinhar pensamento, palavra e sentimento. Quando isso acontece, o como deixa de ser um problema. O universo assume a logística. E é nesse ponto que as pessoas começam a dizer que parece sorte, quando, na verdade, é apenas alinhamento finalmente acontecendo. Existe um momento específico em que o medo muda de forma. Ele deixa de ser o medo de não ter dinheiro e passa a ser o medo de ter demais. Esse é um sinal claro de transição. Poucas pessoas reconhecem isso, porque ninguém fala sobre o desconforto que surge quando a abundância começa a se aproximar. É um medo silencioso, quase culposo, como se algo estivesse prestes a mudar rápido demais. Florence Scovel Shinn ensinava que esse medo não é alerta de perigo, mas prova de que a antiga identidade está sendo pressionada a se dissolver. Quando você começa a sair das dívidas internamente, antes mesmo de sair externamente, sua mente entra em conflito. Uma parte quer avançar, a outra quer manter tudo como está por segurança. Esse conflito gera ansiedade, procrastinação e até autossabotagem. Não porque você não queira prosperar, mas porque prosperar exige abandonar a familiaridade da escassez. A escassez dói, mas é conhecida. A abundância é leve, mas desconhecida. E o desconhecido assusta quem passou a vida inteira lutando. Talvez você tenha notado que, ultimamente, pensamentos antigos começaram a perder força. Frases que antes dominavam sua mente agora parecem vazias. Isso é sinal de reprogramação. O campo interno começa a se reorganizar quando uma nova verdade é aceita, e toda reorganização gera um curto período de instabilidade. É como arrumar uma casa antiga. Antes de ficar limpa, ela passa pelo caos. Esse caos não é retrocesso, é ajuste. Você não precisa entender tudo agora, precisa apenas permanecer. Permanecer ouvindo, sentindo, permitindo. A abundância não invade quem corre, ela se aproxima de quem sustenta a presença. Quanto mais você tenta controlar o processo, mais lento ele fica. Quanto mais você confia, mais rápido ele se move. Essa é a inversão que muda tudo. Existe uma mentira silenciosa que foi repetida tantas vezes que virou verdade coletiva. A ideia de que só ganha dinheiro quem nasce em vantagem, quem tem sorte ou quem pisa em outros para subir. Essa mentira cria um bloqueio profundo, porque faz você associar riqueza à perda de valores. Florence Scovel Shinn desmontava esse pensamento, afirmando que o bem não compete com o bem. A abundância verdadeira não tira de ninguém. Ela se multiplica quando é reconhecida como direito divino. Você não precisa se tornar alguém que não reconhece para prosperar. Pelo contrário, quanto mais alinhado você está com quem realmente é, mais o dinheiro encontra caminhos até você. O problema é que muitos tentam enriquecer traindo a própria essência, e isso gera culpa, medo e perda. A prosperidade que permanece é aquela que chega em harmonia com sua identidade espiritual. Quando isso acontece, não há medo, apenas expansão. Observe como sua vida começa a dar pequenos sinais. Um convite inesperado, uma ideia que surge do nada, uma conversa que parece simples, mas abre portas. Esses sinais não são coincidência, são respostas a ajustes internos que você talvez nem tenha percebido conscientemente. O universo não fala em palavras, fala em movimentos, e quando você aprende a observar, percebe que nada está parado. A grande virada acontece quando você para de perguntar se vai dar certo e começa a agir como se já estivesse acontecendo. Não agir com ansiedade, mas com naturalidade, como alguém que sabe que o fluxo está ativo, mesmo que ainda não veja tudo. Esse estado interno muda sua postura, sua fala, suas decisões,
E essas pequenas mudanças criam grandes resultados ao longo do tempo. Existe um ponto em que a mente precisa descansar para que a abundância se manifeste plenamente. Enquanto você tenta entender tudo, calcular tudo e prever tudo, o fluxo fica restrito. Florence Scovel Shinn dizia que a mente humana não foi feita para carregar o peso do como. Ela foi feita para sustentar a certeza. O como pertence a uma inteligência maior que opera além do visível. Talvez você tenha passado anos tentando ganhar dinheiro com esforço mental constante, pensando demais, se cobrando demais, se julgando demais. Isso cria um estado interno de tensão que repele aquilo que você deseja. O dinheiro não entra em ambientes de autocrítica intensa. Ele entra onde há aceitação e confiança. Isso não significa passividade, significa alinhamento. Quando você começa a confiar, algo curioso acontece. As decisões ficam mais claras. O cansaço diminui. O medo perde volume. Isso não acontece porque os problemas desapareceram, mas porque sua relação com eles mudou. Você não se vê mais como alguém lutando contra a vida, mas como alguém caminhando com ela. Essa mudança de perspectiva é silenciosa, mas poderosa. E aqui está uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. A abundância não vem para provar nada a ninguém. Ela vem para sustentar quem você se tornou. Se você tenta enriquecer para compensar dores antigas, o dinheiro vem com instabilidade. Se você prospera a partir da paz, ele vem com permanência. Por isso, antes de grandes ganhos externos, ocorre sempre um ajuste interno profundo. Existe um ponto decisivo em que a palavra deixa de ser apenas som e se torna comando. Florence Scovel Shinn afirmava que quando a palavra é dita no estado correto, ela não pede, ela ordena. A maioria das pessoas fala sobre dinheiro com medo, dúvida ou ironia. Por isso, mesmo quando dizem que querem abundância, estão decretando exatamente o oposto. A palavra carrega a emoção que a acompanha, e o universo responde à emoção, não à frase decorada. Você talvez tenha repetido muitas afirmações ao longo da vida sem ver resultados claros. Isso não significa que elas não funcionam. Significa que eram ditas a partir de um estado de escassez. Quando a afirmação nasce do desespero, ela reforça o vazio. Quando nasce da convicção, ela cria preenchimento. Existe uma diferença sutil, mas definitiva, entre dizer eu preciso de dinheiro e dizer o dinheiro flui naturalmente até mim. Uma vem da falta, a outra vem da certeza. O momento em que você fala algo uma única vez, com presença total, vale mais do que 1000 repetições vazias. Essa é a chave que poucos entendem. Não é quantidade de palavras, é qualidade de estado. Quando você diz algo e acredita antes de ver, você cria um espaço inevitável para que aquilo se manifeste. Esse espaço é espiritual, emocional e prático ao mesmo tempo. Ele reorganiza escolhas, encontros e caminhos. A partir desse ponto, você começa a perceber que sua própria fala muda. Você para de reclamar tanto, para de se explicar tanto, para de justificar tanto. Essa economia de palavras cria força interna, e força interna sustenta abundância. Quem fala demais sobre dificuldades, mantém as dificuldades vivas. Quem fala com clareza sobre aquilo que espera, constrói pontes invisíveis que o dinheiro atravessa sem resistência. Existe um silêncio poderoso que antecede grandes mudanças. É quando você não sente mais necessidade de provar nada, nem para os outros, nem para si mesmo. Esse silêncio não é vazio, é maturidade. Florence Scovel Shinn ensinava que quando a pessoa para de explicar, justificar e implorar, ela entra no estado de recepção. Esse estado é calmo, firme e profundamente confiante. Talvez você esteja vivendo esse silêncio agora, não aquele silêncio triste, mas um silêncio atento. Você observa mais, reage menos, escolhe melhor. Isso não é coincidência.
é sinal de que algo interno se estabilizou. E quando o interno se estabiliza, o externo começa a acompanhar. O dinheiro não chega em meio a tempestades emocionais constantes. Ele chega quando encontra terreno firme. Nesse estágio, muitas pessoas sentem vontade de se afastar um pouco do barulho. Conversas vazias, reclamações constantes, comparações. Isso acontece porque sua energia começa a mudar. Você não se sente mais confortável em ambientes que reforçam escassez. Esse afastamento não é arrogância, é proteção. Você começa a entender que aquilo que você escuta com frequência se transforma em aquilo que você vive. É nesse ponto que oportunidades começam a surgir de forma mais clara. Não como milagres espetaculares, mas como movimentos naturais. Um contato, uma ideia, uma proposta, uma percepção que antes passaria despercebida. A abundância se manifesta primeiro como clareza, depois como movimento, e só então como dinheiro visível. Quem entende essa sequência para de duvidar no meio do caminho. Existe uma fase em que o universo observa sua reação ao progresso. Não é um teste punitivo, é um ajuste fino. Quando algo começa a melhorar, você entra em alerta ou entra em confiança. Essa resposta define a velocidade do processo. Se você reage com medo de perder, o fluxo desacelera. Se reage com gratidão tranquila, o fluxo se amplia. Florence Scovel Shinn chamava isso de lei da expectativa. Você pode notar que pequenas melhorias já estão acontecendo. Talvez não no valor exato que você deseja, mas na sensação de alívio, de possibilidade, de abertura. Essas pequenas mudanças são sementes. E sementes precisam de cuidado silencioso, não de ansiedade. Quem cava a terra todos os dias para ver se a semente cresceu, acaba interrompendo o processo. O desejo de sair das dívidas começa a se transformar em uma certeza interna de que isso é apenas uma fase, não um destino. Essa mudança de percepção é profunda. Quando você para de se definir pela dívida, ela perde força. Quando você para de se identificar com a falta, a abundância ganha espaço. Identidade precede resultado. Sempre. E aqui está uma verdade que sustenta toda essa jornada. A riqueza que permanece não chega de forma explosiva para quem ainda teme sustentá-la. Ela cresce junto com você. Ela acompanha sua expansão interna. Por isso, cada ajuste emocional que você faz agora está preparando o terreno para algo maior. Algo que não vem para assustar, mas para confirmar que você finalmente se permitiu receber. Existe um instante em que a sensação de falta começa a perder autoridade sobre você. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você deixa de reagir com desespero. Esse é um sinal claro de maturidade espiritual. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que deixa de provocar medo perde o poder de controlar. Quando o dinheiro deixa de ser uma ameaça emocional, ele se torna um aliado natural do seu crescimento. Você pode perceber que, mesmo diante de desafios, sua respiração muda. Seu corpo não entra mais em colapso ao pensar em contas, prazos ou responsabilidades. Essa mudança corporal é fundamental. O corpo guarda memórias de escassez, e quando ele relaxa, o campo ao seu redor se reorganiza. A abundância não se aproxima de corpos em estado de sobrevivência constante. Ela se aproxima de quem se sente seguro para recebê-la. Talvez você tenha esperado por um grande sinal externo para acreditar que as coisas iam melhorar. Mas o verdadeiro sinal sempre foi interno. É quando você começa a agir sem a urgência do medo. Quando você faz escolhas não para evitar perdas, mas para sustentar crescimento. Essa inversão muda completamente o jogo. Quem vive fugindo da falta continua correndo. Quem caminha em direção à expansão começa a construir permanência. A partir daqui, você começa a entender que o dinheiro não vem para salvar você. Ele vem para acompanhar quem você se tornou.
Essa compreensão tira um peso enorme dos seus ombros. Você não precisa mais colocar no dinheiro a responsabilidade de curar dores emocionais antigas. Quando essa carga é retirada, o fluxo se torna mais estável, mais leve e mais constante. Existe um tipo de abundância que assusta porque é silenciosa. Ela não chega com barulho, promessas ou euforia. Ela chega como estabilidade. Para quem viveu muito tempo em escassez, a estabilidade parece estranha, quase entediante, mas é exatamente essa constância que sustenta a riqueza verdadeira. Florence Scovel Shinn dizia que o bem que permanece é aquele que chega em paz. Você começa a notar que o dinheiro não entra mais apenas para apagar incêndios. Ele começa a se organizar, a criar base. Esse é um estágio delicado, porque a mente antiga tenta sabotar, dizendo que isso não vai durar. Esse pensamento não é intuição, é hábito. E hábitos podem ser desfeitos quando são reconhecidos como ecos do passado, não como verdades atuais. Talvez você sinta uma vontade maior de planejar, mas sem ansiedade, de pensar no futuro sem medo. Isso acontece porque o campo interno começa a confiar no fluxo. Quando você confia, você não acelera o processo, mas também não o bloqueia. Você se move no ritmo certo, e esse ritmo certo é o que permite crescimento sustentável. A abundância começa a se mostrar não apenas em dinheiro, mas em tempo, clareza e escolhas. Você percebe que pode dizer não sem culpa, pode esperar sem angústia, pode avançar sem pressa. Esses são sinais claros de que algo profundo se alinhou. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um problema central e passa a ser consequência. Existe um momento em que você percebe que não precisa mais vigiar cada centavo com medo, não porque você se tornou descuidado, mas porque confia no fluxo. Essa confiança não é ingenuidade, é experiência interna. Florence Scovel Shinn afirmava que quem confia no suprimento divino nunca está desprevenido. Ele apenas sabe que há sempre um próximo passo disponível. Você começa a observar sua relação com ganhar dinheiro mudar. Antes era tensão, agora é curiosidade. Antes era obrigação, agora é possibilidade. Essa mudança emocional altera completamente os resultados. O dinheiro responde melhor a quem o vê como ferramenta de expansão, não como única fonte de segurança. Quando você entende isso, a dependência emocional diminui e o fluxo aumenta. Talvez você se surpreenda com a forma como oportunidades começam a se repetir. Não como coincidência, mas como padrão. Quando algo aparece mais de uma vez, não é acaso, é confirmação. O universo responde à clareza com repetição. Ele mostra o caminho até que você confie o suficiente para percorrê-lo sem medo. E aqui está uma verdade que sela essa etapa. A abundância não exige que você se torne alguém diferente. Ela exige que você abandone quem você nunca foi. A versão que vivia apenas para sobreviver não era você. Era uma adaptação. Agora, ao soltar essa adaptação, você começa a acessar uma versão mais ampla, mais calma e mais próspera de si mesmo. Existe um ponto em que a vida deixa de testar sua resistência e começa a confirmar sua escolha. Não é algo visível de imediato, mas profundamente sentido. Você percebe que já não reage como antes. Situações que antes causavam pânico, agora geram reflexão. Esse é o sinal de que você atravessou uma fronteira interna. Florence Scovel Shinn dizia que quando a consciência muda, o destino se curva naturalmente para acompanhar. Você começa a notar que sua energia não se dispersa mais, tentando controlar tudo. Há uma confiança silenciosa que se instala. Essa confiança não nasce da garantia externa, mas da experiência interna de já ter atravessado o medo. Quem atravessa o medo não precisa mais lutar contra ele. E quando a luta termina, a energia que antes era gasta na defesa fica disponível para a criação. O dinheiro começa a responder a esse novo estado, não necessariamente de forma explosiva,
mas de forma consistente. Pequenas entradas, ajustes, soluções inesperadas. Cada movimento confirma que algo está se organizando. E quanto mais você reconhece esses sinais sem ansiedade, mais eles se multiplicam. A gratidão calma é um dos maiores aceleradores da abundância. Nesse estágio, você entende que a pressa era um reflexo da insegurança. Agora, a paciência não é espera passiva, é confiança ativa. Você segue fazendo o que precisa ser feito, mas sem carregar o peso do desespero. Essa leveza não diminui resultados. Pelo contrário, ela os sustenta. Existe uma transformação silenciosa que quase ninguém percebe de fora. Você deixa de falar tanto sobre problemas e começa a falar mais sobre possibilidades. Não por negação da realidade, mas por escolha consciente de foco. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que recebe atenção cresce, e quando você muda o foco, muda a direção da sua vida. Você começa a perceber que as conversas ao seu redor também mudam. Pessoas diferentes aparecem, assuntos diferentes surgem. Isso não é coincidência, é ressonância. Quando sua frequência muda, o ambiente responde. O dinheiro circula melhor em ambientes onde há visão, clareza e expansão. Ele se retrai onde há medo constante e repetição de queixas. Talvez você perceba que já não sente tanta necessidade de aprovação. Não precisa provar que vai dar certo. Você simplesmente sabe. Essa certeza interna é um marco importante. Ela indica que você deixou de depender de validação externa para sustentar suas decisões. Quem sustenta suas escolhas internamente cria resultados externos mais sólidos. Nesse ponto, o dinheiro deixa de ser o centro emocional da sua vida. Ele passa a ocupar seu lugar correto. Importante, mas não dominante. Ferramenta, não identidade. Quando isso acontece, o fluxo se torna mais estável, porque não está mais carregado de expectativa excessiva ou medo de perda. Existe um momento em que você percebe que a abundância não veio para impressionar, mas para servir. Ela sustenta escolhas mais conscientes, decisões mais alinhadas e uma vida mais coerente com quem você realmente é. Florence Scovel Shinn dizia que o bem verdadeiro nunca vem acompanhado de conflito interno. Quando algo chega em paz, é sinal de alinhamento. Você começa a olhar para trás e perceber o quanto mudou, mesmo sem grandes anúncios. A ansiedade diminuiu. O medo perdeu força. A confiança ganhou espaço. Essas mudanças são a base de qualquer prosperidade duradoura. Sem elas, o dinheiro até chega, mas não permanece. Com elas, ele encontra estrutura para ficar. Talvez você ainda não tenha tudo o que deseja, mas já não sente que está perdido. Essa sensação de direção vale mais do que qualquer valor imediato. Ela indica que você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo construção. Quem constrói pensa diferente, age diferente e colhe diferente. E agora, ao se aproximar do final, algo importante se revela. A riqueza que chega não é apenas material. Ela é emocional, mental e espiritual. O dinheiro é apenas uma das formas visíveis dessa expansão. Quando você se alinha por dentro, o mundo externo apenas confirma. Existe um instante em que tudo se encaixa sem esforço. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de lutar contra ela. Esse instante não faz barulho. Ele acontece no silêncio interno, quando você percebe que já não está pedindo permissão para prosperar. Florence Scovel Shinn ensinava que o bem não precisa ser implorado, ele precisa ser aceito. E aceitar é um ato profundo de coragem para quem passou a vida inteira se sentindo em débito com o mundo. Você começa a compreender que o medo de perder dinheiro era, na verdade, o medo de perder controle. Quando esse controle é solto, algo maior assume. E esse algo maior não erra caminhos. Ele reorganiza circunstâncias, dissolve atrasos e reposiciona você exatamente onde precisa estar. O dinheiro começa a fluir não como um prêmio, mas como consequência natural de alinhamento.
Talvez você perceba que já não sente aquela urgência antiga, aquela sensação de estar sempre atrasado, sempre correndo, sempre devendo algo à vida. Essa urgência era um sinal de desalinhamento. Agora, no lugar dela, surge uma firmeza tranquila. Você sabe que está no caminho. Mesmo que ainda existam desafios, eles já não definem sua identidade. Neste ponto, muitas pessoas começam a perceber algo curioso. O medo de ficar rico dá lugar a um respeito silencioso pela abundância. Você entende que prosperar não é exagero, não é pecado, não é ameaça, é responsabilidade. E quando você aceita essa responsabilidade, o dinheiro encontra alguém pronto para sustentá-lo sem se perder. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. A lição que não pode ser esquecida. A abundância nunca foi sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre quem você se permite ser. Florence Scovel. Shin ensinava que o homem só recebe aquilo para o qual está preparado internamente. E preparação não é esforço, é alinhamento. É a decisão silenciosa de não aceitar mais uma vida baseada apenas em medo e sobrevivência. Você não está aqui por acaso. Se você chegou até este ponto, é porque algo em você estava pronto para ouvir, pronto para soltar histórias antigas, crenças herdadas, culpas que nunca foram suas. O dinheiro não vem para substituir seu valor. Ele vem para confirmar aquilo que você já é quando para de duvidar de si mesmo. Talvez você ainda esteja saindo das dívidas, talvez ainda esteja organizando caminhos, mas agora existe algo que antes não existia: confiança, direção, permissão, e isso muda tudo. Quem tem isso não volta atrás. Quem acessa esse estado não se perde novamente em ciclos de escassez, porque a verdadeira riqueza não é o que entra na sua conta, é o que sai da sua mente. E aqui fica a verdade final, aquela que ressoa profundamente. Você não foi feito para viver com medo do dinheiro. Você foi feito para caminhar em abundância com consciência. Quando você escolhe isso, a vida responde. E responde de formas que, por muito tempo, pareceram impossíveis. Essa não é apenas uma promessa, é uma lei. E agora, ela está ativa na sua vida.